Confirmando 6h35, a gente está aqui toda semana, recebendo aqui a nossa amiga Betânia Medeiros, ela que é coordenadora do Solidariedade aqui na região do Seridó, Solidariedade Mulher, né, aqui na região do Seridó, que todos os anos realiza, né, uma campanha aí de arrecadação de lenços, né, para as mulheres que estão aí no tratamento contra o câncer. E todos os anos a Betânia ela pede aqui o apoio do nosso programa, né? E para divulgar essa campanha. Esse ano ela fez bem diferente. Ela está trazendo aqui todas as semanas uma convidada, né, para contar um pouco a sua história de superação, né? E a nossa convidada de hoje, né, ela nasceu inclusive nesse projeto, porque ela ouviu o depoimento de outras mulheres, né, e mandava para cá áudios. Vamos convidar a nossa querida, né, Neta Nascimento para que ela venha aqui no estúdio, né, não fique só em casa enviando áudios, né, para contar a sua história. Não é isso, Betânia? Bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes, né, da 95 FM. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa bancada, né, trazendo outra mulher que superou o câncer, né. E hoje eu quero apresentar a vocês a história da minha amiga Neta Nascimento. Ela já está aqui comigo. Seja bem-vinda, viu, Neta? Obrigada. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão ouvindo e bom dia especial às mulheres que já passaram por esse problema. Muito bem, Neta. Parabéns. Neta, me conta um pouco da sua história. Como é que você descobriu o câncer de mama? Marcos Dantas, eu vivia guardando. Eu descobri, assim, eu senti aquele nódulo e guardei. Quando foi um dia, meu esposo chamou meu filho e disse: olha, sua mãe tá com nódulo e ela não quer ir para o médico. Aí meu filho chamou minhas irmãs e fizeram aquele movimento, sabe? Aí me levaram para o médico, isso tudo na carreira. Na carreira foi uma correria só. Para Natal, para biópsia, para tudo, aí deu positivo. Eu não fui nem buscar a biópsia, quem recebeu lá foi um sobrinho meu. E daí chegaram lá na minha casa à noite, toda a família praticamente, eu já desconfiei. Aí disse: tia, deu positivo. Deu positivo e começou aquele corre-corre, vamos para tratamento, vamos para quimioterapia. Vamos fazer a cirurgia. Aí eu fiz 8 químios, 4 vermelhas e 4 brancas. Sim. E fiz a cirurgia depois das quimioterapias. E venci, graças a Deus, né? Eu me sinto uma vencedora, porque é um tombo na vida de uma pessoa, só sabe quem passa, Betânia e Marcos. Quem passa por um tratamento desse, o povo diz: não, eu acompanho, eu sinto, não. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Você tem de ter uma autoestima muito alta, que a minha toda a vida foi. Que bom, Neta. Que lindo. Eu era a palhaça da família. Não tinha canto que dissesse assim: não vou porque tô careca, não. De jeito nenhum. Minha irmã Bibi, que você conhece. Sim, e para minha surpresa, eu fui chegando, né, fui colocar o lacinho dela, e ela disse: Betânia, eu já lhe conheço. Eu disse: de onde? Ela disse: você foi casada com Luciano e eu sou sobrinha de Dona Eliette, que é a mãe de Luciano. Pronto, olha só. Então estou em casa, né? Estamos em casa. Verdade. Mas, Neta, para você foi difícil receber a notícia? Qual foi a primeira sensação quando o seu filho, é filho único no caso? Não, eu tenho 2 filhos. Um dos seus filhos chegou para você e disse: mãe? É o meu Deus, eu não tenho filho, mulher, mas esse meu filho mais velho, ele é como se fosse, assim, um porto de apoio. Qual o nome dele? É Luzailton. Certo. Daí ele fez esse movimento todinho. A gente fez essa cirurgia. Na hora, Marcos, a primeira coisa que vem na cabeça é a morte. É a morte, você só pensa em morrer, aí pronto, aí aquele povo chora, faz aquele... Mas para mim, sei lá, eu não tinha aceitado, sabe, Betânia? Ainda não tinha caído a ficha. Sim. Daí eu fiz essa cirurgia, tanto que no dia que eu fui fazer minha cirurgia, eu não queria de jeito nenhum entrar pro quarto, para a sala de cirurgia. Aí a médica, que era uma pessoa muito boa, doutora Socorro,
Disse, não, você vem fazer a cirurgia. Eu digo, vou mais não, vou-me embora. Vou-me embora agora. Mas por que você resistia ao tratamento? Você tinha medo, por exemplo? Eu tinha, não era medo, Marcos, as quimioterapias, por mais que você não queira, elas são muito doloridas. A gente fica enjoada. Se bem que eu, na hora que chegava, fazia todas as minhas coisas. Eu nunca botei ninguém para fazer nada para mim, sabe? Tinha a ajuda das minhas irmãs, mas é muito dolorido. Embora que você não sinta, fica aquele... Até, olha, com 5 anos eu ainda senti o gosto da quimioterapia na garganta. Sei. Meu Deus. Era. Mas aí mesmo com esse medo, com esse receio, né, de enfrentar, de encarar os desafios, você colocou na cabeça de que realmente tem que passar por tudo isso. Tinha que passar por tudo isso por meus filhos. Meus filhos. Por você, Neta, que você tem uma autoestima, né? Demais. Incrível. Olha, seu programa hoje está sendo assistido em muito canto, no Recife, olha aí. Que ótimo, em Natal. Né? Tá vendo? Toda família espalhada pelo Brasil. Pelo Brasil todo. Eu estou no Recife. Ainda sexta-feira eu estava no Recife, nas praias do Recife. Tá vendo aí? Neta, Agora... você é show, viu? Nada me derruba. Mas vamos lá, e o tratamento, como é que foi? Daí o tratamento eu tirei de letra. Amém. Nunca deixei de fazer uma quimioterapia, nunca deixei de fazer uma rádio. Agora, o medo maior da gente, Betânia, que a gente sente mais é na perca do cabelo. É a autoestima, né? É o que eu Na falo. perca do Geralmente, nós mulheres, não só as mulheres, os homens também, mas as mulheres a gente tem a autoestima do cabelo, Do né? cabelo. A vaidade, né? Do cabelo, porque Que realmente todo. quando vê caindo, aí se apavora, né? Mas que Eu- bom que nasce, né? Eu fiquei na casa de um sobrinho meu em Natal. Daí, Marcos, era cabelo por tudo quanto é canto. Tia, pelo amor de Deus, corta esse cabelo, tia. Eu disse, corta. Fiquei com 5 melenguinhas. Mas não cortou. Não, quando foi um dia, Betânia, parece que é Deus mesmo que quer que você corte. Sim. Eu fui lavar meu cabelo. Ele embuluou todinho, parecia que tinha colado. Não tinha quem soltasse. Aí minha irmã disse, vamos cortar esse cabelo. Era ela cortando por trás e a gente chorando muito, porque eu sempre fui vaidosa. Eu não estou arrumada hoje porque eu tive que... Mas você tá bela, deixa de Pois Tive deixa de que ir modéstia. urgência Né? para Natal com minha nora fazer uma endoscopia. Mas eu pretendia vir mais para cima do que eu já sou. Mas você tá linda, mulher. Tá maravilhosa. De pink, olha a coisa. A cor rosa, né? Eu ia comprar um vestido, daí não deu tempo. Eu Ah, meu lembrei Deus. dessa blusa que meu lindo filho me deu. Que bom. Eu tenho os dois, todos os dois são uma prenda de ouro na minha vida. A família foi importante nesse Muito, muito. Tem a família do financeiro, tem a irmã do financeiro, que é a minha irmã caçula, que eu amo de paixão. Tem Bibi, que foi a parte de Natal. Tem Diva, minha irmã, que me acompanhou os 3 meses que eu fiz rádio em Natal comigo. E daí, quando eu chegava na rádio, eu era conhecida como uma mulher dura, porque eu não me mexia, que eu tinha medo daquelas máquinas em cima de mim. Sim. Sabe, aquela máquina, aquela ruma de pescoço. Só entrava gente quando era para trocar o lado da máquina. Daí era a parte que eu tinha medo, sabe? Aquela ruma de raio passando naquelas paredes. Pronto, foi a parte que eu tive medo, foi no tempo da rádio. Por isso que é importante, né, Marcos? É. Numa hora dessa, a família, né? Ave Você viu Maria. aí que é a base, né? É a base, é a base. Quando você lembra do depoimento de Glauci, né? Glauci disse que quando recebeu a notícia foi através, né, da filha dela. E ela disse que teve aquela coragem, aquele impulso, por quê? Porque ela sabia que na hora que começasse o tratamento, os filhos, né, a família estaria toda do lado dela. Olha aí, o Verdade. depoimento de Neta Eu também comprova, tive né? muito apoio. As meninas da casa de apoio, quando você está ali fazendo aquela químio, Sim. que chega com aqueles caldinhos quentes pra gente. Ave Maria é uma benção. Para se animar, né? É uma benção. A casa de apoio lá de Natal, de Décio, Santiago, ali foi... são minha família, aquele povo de lá. Ontem eu cheguei lá, foi uma festa, mobilizou até os pacientes. Tá vendo aí? Foi uma festa grande. Quanto tempo de tratamento durou o seu processo? O meu durou muito tempo, Marco, porque eu fazia a rádio numa máquina chamada Cobalto. E essa máquina era uma da mais antiga da liga. E ela quebrava sempre. Às vezes ela passava 15 dias sem quebrar. Então eu tinha de fazer 28, mais 5 numa história de um reforço. E passei 3 meses fazendo esse tratamento. Daí quando eu pensei que eu tinha vencido tudo, aconteceu mais um baque. Minha retina descolou.
uma mancha preta no olho, eu fui para doutor Uchoa. Doutor Uchoa me encaminhou para Natal. E daí eu passei 3 meses lutando por essa cirurgia de retina. Quando eu consegui fazer do olho direito, não colou a retina, eu perdi totalmente. É tanto que eu estou aqui de óculos, porque muito nervosa, a pressão subiu, sabe? Sei. Aí pronto, aí operei esse direito, não colou. Aí descolou o esquerdo. Operei o esquerdo de novo. Eu sei Isso que durante o tratamento? foi. Faltava 1 mês para eu terminar de tomar os comprimidos, tamoxifeno, do tratamento. Aí doutor Rodrigo foi pesquisar meu caso. Ele disse, olha, eu descobri que o que descola a sua retina é o tamoxifeno. Então só falta uma caixa, a gente vai suspender esse tratamento. Aí suspendeu, mas até hoje eu tenho silicone no olho. Certo. Para colar a retina, que tinha de tirar e não aguenta mais. Porque já foram 3 no esquerdo. Ela está muito frágil. E estou vivendo. Nem Neta, por isso uma eu pergunta, caí. foi preciso retirar a sua Foi, mama? precisou. Eu retirei Precisou. tudo. Vocês que são mulheres, com certeza podem falar sobre isso. Pode. Esse é outro momento difícil para a mulher, Ai, por é exemplo. muito. Porque para quem está em casa, eu vi, depois que a gente está aqui conversando com vocês, eu vi, mas gente, fulano disse na rádio que é fácil. Não, que perdeu o cabelo, mas cabelo cresce, mas para quem não passa por isso é fácil dizer. É fácil, É com muito fácil certeza. dizer, né? É o que eu te disse naquele dia, né? Para perder, às vezes a gente, quando vai contar, a gente conta bem. Mas na hora que está passando, eu acredito que seja muito duro. Então, né? perder o cabelo e a mama, tirar a mama, são os 2 momentos mais difíceis do tratamento? É difícil, por quê? Porque eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu gostava de ir para banho, eu gostava de tomar banho de biquíni. Hoje em dia eu não tomo mais, por quê? Porque o médico quer fazer minha cirurgia, que ele diz que eu sou muito vaidosa, doutor Rodrigo. Me pede direto, vamos fazer. Eu digo, não, doutor, deixe quieto que está quieto, porque já faz 14 anos. Foi em Mas 2000. por que na hora que eles retiraram, eles não colocaram? Porque no caso da nossa amiga, né, Conceição, eu na sei. mesma hora que ela fez, né, ela já colocou o silicone, ela já saiu sem nenhum perda, né, assim, de autoestima, né, porque na hora, eu acredito que isso aí pede uma estética, né. Por que não fizeram com você, Neta? Betânia, na minha época não tinha isso de fazer, né? Você tinha que dar Sim. entrada, não tinha isso. Hoje em dia tem. Sim. Você já sai ali, se você quiser, com Com silicone. a prótese. Mas na minha Mas época uma coisa não que você tinha. pode colocar a qualquer momento da sua vida, Pode. né? Posso, Pode mas eu sim. tenho medo. Tem medo. Eu tenho medo de mexer no que está quieto, Ah, entendi. né? Porque o câncer, a gente vence. Tem muita gente que vence, mas ele é meio traiçoeiro. Às vezes precisa de acompanhamentos todos os anos, né? Mais ainda. Você tá aqui boazinha, de repente cai, né? Pode acontecer um baque. Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu sou de uma família muito católica. Essa minha irmã mais nova é uma deusa na vida da gente. Ela vive na igreja em oração. Todos os dias ela vai para a missa. Todos os dias. E ela reza muito pela família. Amém. E eu tenho essa irmã que é uma deusa na minha vida. Todas minhas irmãs. A gente é de uma família muito unida. Com certeza. Né? Isso aí eu sei, não tenho nenhuma dúvida. E outra coisa, eu tenho uma pessoa que olha por mim diariamente, é meu Deus lá em cima. Ele jamais dorme. Amém. Ele jamais dorme para olhar por a gente. Eu já passei por muitas. Pior, eu digo, eu já passei por muitas coisas. Pior do que o câncer, eu achei. De vencer, sabe? E superou. Você se lembra do dia que você recebeu a notícia que estava curada? No dia que eu recebi a notícia que eu não precisava mais, assim, só ir retorno de ano em ano, é uma glória. É uma glória, não, você não. Porque depois que você faz o tratamento, depois de 5 anos, praticamente eles dão como cura, né? Porque você faz aquele tratamento com aquele tamoxifeno, com aquelas injeções, e quando você termina o tratamento, eles dizem que... Mas a gente nunca tá, Marcos. A gente nunca tá, não... Nunca está sossegado, né? Eu sou uma paciente... Sempre fica com medo, né, Neta? Eu sou uma paciente consciente. Muito bem. Isso é muito importante, esse depoimento, né? Eu sou uma paciente consciente. O câncer, ele é traiçoeiro. Você tá boazinha hoje, amanhã você pode despencar, né? Porque é uma doença que
vai ser a doença do século, Sim. né? Que já foi, que já é, e é de família. E às vezes até o medo de não ter mais naquela mama, mas ter metástase, né, em algum canto, de Pronto. repente vai fazer um exame e ali já se depara com outra coisa, assim, é muito complicado. Pronto. Eu sempre, ontem eu conversando com uma amiga minha, e ela disse que fez agora um exame e que tinha certeza que além de estar com câncer de mama, ainda tinha metástase. Eu disse, mulher, por que Ai, meu você Deus. disse? Ela, porque eu já sinto dores por tudo que é câncer. Nunca senti, Betânia, dor. Ela Nunca disse senti. isso pra mim, né? Então, assim, eu orientei ela a procurar com urgência. Ela disse que faz ainda 4 meses ainda que tá com medo. Eu disse a ela que não fizesse isso, porque, assim, quanto mais cedo você for diagnosticada, mais cedo você tem cura, né, Marcos? É aquilo verdade. que eu te disse. E eu acho que um dos objetivos aqui do nosso quadro é justamente isso. É incentivar. É trazer histórias de mulheres Sim. que venceram, né, Sim. para passar a mensagem de que o câncer ele tem cura. Sim. Né? E incentivar para que elas façam realmente o exame. E né? o sofrimento faz parte da nossa vida. Faz parte, a gente, com certeza. eu não sei se seria bom se a gente não sofresse, mas a gente sofre, né? É verdade. E a gente não pede, né, Marcos? Pois é. Para sofrer, nem para adoecer. O que é que mudou na sua vida após esse processo todo? Na minha vida, não mudou nada. Eu sou aquela pessoa, eu sou a palhaça da família, nascimento das minhas irmãs, da minha família. E mudou, a gente disse que não mudou, mas mudou, né, Marcos? Mudou. Eu não tomo mais banho. Assim, eu vou para a praia, eu fico doida para tomar um banho, mas eu tenho aquele receio de tirar a roupa. E tomo banho de roupa, mas eu acho muito, assim, desconveniente. Mas eu vou vivendo, graças a Deus. Mas que lições de vida você conseguiu tirar? A lição de vida, a lição de viver. A lição de vida de viver. Porque eu vivo por meus filhos, para meus netos, e eu sei que eles precisam de mim, e a minha missão aqui não acabou ainda. Que Eu ainda ótimo. tenho Amém. muito o que fazer. Que bom. É. E outra coisa, Betânia, a gente na Liga, a gente sabe que a Liga é um dos hospitais melhores do mundo, eu acho. Eu uma vez fui para uma missa na Liga e Salete me chamou para... É uma coisa de dar uns depoimentos. Aí era com o Padre Tadeu. Aí Padre Tadeu perguntando o que era que a gente achava dos médicos da Liga. Eu digo, olha, os médicos da Liga, até hoje eu digo, eles são as mãos de anjos. Porque tem os anjos lá em cima e eles aqui na terra. Porque eu nunca vi na minha vida, não discriminando os outros, umas pessoas tão boas como a Liga. Você, quando chega ali, você vai com estima lá embaixo, mas é aquela alegria, aquela contagiante, é aquela coisa, você... Pronto, porque ali eles você estão ali justamente para lhe acolher naquele momento que você está mais precisando, que é aquele momento que você está debilitado, aquele momento que você se depara com a doença, com o medo, né, Marcos? É verdade, Então, é verdade. é aí nessa hora, né, que eles têm todo aquele acolhimento. A Liga presta um serviço maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, a de Caicó, né, tá de parabéns. Nós fizemos uma campanha um dia desse, lá dentro, né, Alisson, se eu não me engano. Ele é maravilhoso. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Com certeza ele está nos ouvendo. Ele tenho certeza que é seu ouvinte, né? E Dr. Alisson mostrava, né, a cada detalhe ali da Liga lá dentro, o que eles fazem, o acolhimento do pessoal que chega, né? Isso é muito importante, minha gente. Você vem de outra cidade, você vem desgarrado. Eu presenciei um senhorzinho vindo na ambulância e a pessoa entrou e deixou ele lá. Ah, meu Deus. E simplesmente ele ficou lá esperando o acolhimento, né? E eles chegam junto, Isso aí é uma coisa linda. É um trabalho maravilhoso. Ô, Neto, você disse que a família teve um papel importante, né? Teve, sim. Os seus dois filhos, quem são eles? Luzailton e Luzi Cleiton. Luzailton e Luzi Cleiton, né? E o maridão também, Luiz, as irmãs, então todo mundo lhe apoiou, né? E outra coisa, a gente tem que ter o apoio. Porque se você não tiver o apoio, Marcos, e outra coisa, para as mulheres que estão em tratamento, nunca perca a autoestima. Muito bem. Nunca deixe a peteca cair, porque a gente tem que ser forte. E não tem quem seja por a gente quem tem que ser, né?
Exatamente. Você quem tem de dar o seu melhor. Não porque eu faço isso por você. Não, quem tem que fazer é você. Você tem que ser forte, né? Por Com você. certeza, por a gente, por os filhos e por os netos. E os seus filhos moram aqui em Caicó? Um mora aqui, mora perto de mim. E o outro trabalha em Jucurutu. O outro é um artista. Certo. É um artista, ele faz decorações, faz arranjos. Esse é quem da decoração? É o Luzeilton. É esse aqui? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, pessoal que está ouvindo o Panorama 95. Meu nome é Anderson, conhecido popularmente como Dudu na cidade de Caicó, e tenho um prazer imenso de ter essa guerreira aí, passando a sua experiência de vida, né? Diante das ondas do rádio. E quero dizer, mãe, que eu te amo muito, que você é uma guerreira e que a senhora sempre fala que se espelha muito em mim, mas é ao contrário. A minha fortaleza é você, viu? Eu te amo, espero que tenha gostado da surpresa e desejo a todos um excelente dia. E o bom da vida é isso, a gente batalhar e vencer. Obstáculos a gente vai encontrar no caminho. Mas a gente tem que ser forte, erguer a cabeça e ir à luta. Pessoal aí do Panorama 95 FM, desejo a todos um bom dia, muita paz e luz a todos. Se eu soubesse que você desabar de choro, não teria nem colocado o áudio lá, viu? Uma coisa linda dessa, um depoimento lindo desse, tá vendo? É um anjo de Deus na minha vida, essa criatura. Marcos, quando eu fui fazer a retina, a cirurgia de retina, desculpa, viu? Não passa a mão suja no seu olho, não. Desculpa, ele passou, ele abandonou a mulher, abandonou o filho, abandonou tudo para ficar comigo. Teve uma cirurgia de retina minha, que eu tive de passar 10 dias sentada no canto de uma parede, Betânia, com a ruma de travesseiro, sentada, sem se mexer, dormia, comia tudo. E daí ele abandonou o emprego na época, ele trabalhava no Mundo Real. Thelma deixou ele comigo, deu o computador para ele trabalhar de lá. E daí ele foi comigo para essa... Ele passava, Marcos, a noite todinha acordado. Que bom, né? Olhando para mim, dizia: mãe, a senhora vai vencer, a senhora não vai dormir, aí a senhora não vai cair, porque não podia cair nem para um lado nem para o outro, tinha que ser sentada. E daí as meninas Kelinha, que é umas pessoas da casa de apoio que eu tenho como os anjos na minha vida, Desce Santiago, Kelinha, Dona Marisa, são minha família de lá, minha família que me acolhe, minha família que quando eu chego lá parece que chegou uma deusa, uma rainha, Edna Santiago, que ainda ontem eu passei a tarde todinha com ela conversando, botando os assuntos em dias. E daí esse povo me acolhendo nessa casa e esse meu filho comigo. Marcos, ele ficou com umas olheiras nos olhos que fazia pena. Durante o dia, Kelinha ficava me olhando, dando meus remédios e me olhando. E à noite, ela entregava o computador ao meu filho. Ele passava a noite todo acordado olhando para mim. Esses 10 dias, porque não é fácil você passar 10 dias dormindo sentada para uma medicação descer, percorrer seu olho. Isso é um filho exemplar. Esse daí... Sofre e vence com a mãe. Com certeza. É minha luz de vida. Mas ele disse que a luz da vida dele é você. Ele disse ao contrário. E a fortaleza, viu? Inclusive, se você acha que a fortaleza é ele, enganou-se. Você é a fortaleza dele. É verdade. Parabéns, viu? Esse depoimento ajuda muito a sua mãe a continuar, né? Vencendo, a continuar seguindo, porque numa hora dessa, os filhos principalmente são a base completa, né? Verdade. Exatamente. Então, Marcos Dantas, eu quero aqui, né, agradecer o espaço mais uma vez. Eu sei que já está quase na hora, né? Estourando. E eu vou deixar, né, Neta, terminar aí, para dar o final aí. E quero agradecer a você também, Neta, essa história tão linda de superação, né? Fiquei muito feliz quando você mandou o áudio dizendo que queria vir, né, dar o seu depoimento, tá, gente? Então, a luta continua. Outubro Rosa é o ano inteiro, tá, gente? Você que está aí nos ouvindo agora, faça seus exames de rotina, procure o médico com mais urgência, não tenha medo. Mamografia, ela dói só naquela hora, mas ela cura, ela dá forças para você seguir, né, o ano inteiro.
Eu mesmo não vacilo, viu, Marcos? Todos os anos, quando dá outubro, não é porque eu esteja no mês, não, é porque de ano em ano eu faço, graças bem. a Deus nunca tive nada, né? Que bom. Então, e a campanha dos e lenços a continua, campanha né? do lenço continua. Para minha surpresa, ontem recebi um monte de tecido, no qual eu quero deixar um abraço para Max, do meu partido, né? Max Azevedo, foi lá na loja me doar. E minha querida Cecília também, que é do meu partido também, né? No qual eu deixo um abraço para o Partido Solidariedade de Caicó, Diego Vale, meu amigo querido Dejani, que é o presidente agora, né? Então, a todos um bom dia. Vou deixar Neta agora para fazer a finalização dela. Marcos. Neta, uma alegria imensa receber você aqui no nosso Obrigada, programa. Marcos. Parabéns aí pelo sucesso, pela luta, né? pela fé. E espero que a sua mensagem aqui hoje possa servir de exemplo para muitas mulheres que, como você, teve medo de enfrentar o tratamento e está aqui hoje contando vitória. Obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada, e só tenho a agradecer, que eu não esperava que eu fosse falar alguma coisa, que eu disse até a Betânia. Betânia, eu acho que não vai sair nada. Mas eu sou tagarela. Ontem eu na casa de apoio, tinha uma senhora com 87 anos, Marcos, que ela fez mastectomia. E está fazendo radioterapia. Menina, eu dei uma força imensa. Ela ficou louca por mim. Olha aí. Ela chorava tanto cheiro, eu dei na bichinha cheirosa a Johnson. Disse, minha filha não vai embora não. Eu digo, eu tenho que ir. Tá vendo? Porque eu sou assim, eu sou de luz, graças ao Que meu ótimo, bom então. Deus. Muito obrigado. Tenha um bom dia e foi um imenso prazer para mim. Precisar, virei novamente. Ótimo. 7 horas 2 minutos. Volto já com mais informações aqui no nosso